Graça e paz, queridos alunos do seminário do nosso CI de Ceará. Tendo em vista essa onda calamitosa que nos envolveu por completos, estamos ilhados em nossos lares, impossibilitados de estarmos no núcleo, mas não impossibilitados de aprender, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então eu quero continuar com vocês, dando aqui a nossa matéria de homilética, tá? Eu vou estar aqui trazendo para vocês os últimos tópicos, as últimas questões concernentes a essa disciplina, e depois estaremos aplicando uma atividade didática para que os irmãos possam interagir com a matéria e depois estarem passando para a gente, para que a gente possa corrigir e lançar a nota, tá certo? Aos demais que tiverem acesso a esse vídeo posteriormente, pois vai estar lá, eu quero estar colocando lá no meu canal, no YouTube, a gente tem um canal, eu não utilizo muito essa ferramenta, né, da mídia, da internet, mas procurarei dentro desse período estar se utilizando dessas ferramentas tecnológicas que nós temos de comunicação para poder facilitar, né, a expansão e a propagação do ensino da palavra de Deus, tá? Gostaria de fazer uma oração nesse momento, como bom crentes, e como eu sempre digo, para não esquecermos que somos crentes, porque às vezes dentro do ambiente acadêmico a gente se esquece um pouco, deixa o lado devocional de lado. Eu quero orar com você para nós estarmos iniciando. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te render graças e que nesta noite e nesse momento, que os Teus filhos tenham acesso a esse conhecimento através do estudo que será ministrado, possa haver crescimento espiritual, desenvoltura na palavra, pois essa é a nossa principal meta, o nosso objetivo, o nosso alvo, Senhor. Que os Teus filhos cresçam na graça e no conhecimento e na intimidade com a Tua palavra, se utilizando das ferramentas. Ó Senhor, que essa disciplina, ela possibilita, ela dá acesso para ter desenvoltura na Tua palavra, que os Teus filhos possam ter, acima de qualquer coisa, a unção do Teu Espírito Santo, o agir do Teu Espírito Santo, utilizando-se de cada um como instrumentos em Tuas mãos poderosas, Senhor. Assim eu Te rogo, juntamente com os Teus filhos, e já Te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de começar com as palavras de um escritor cristão que eu tenho bastante simpatia por ele. Ele diz o seguinte: ele diz que apenas pregadores comprometidos em proclamar o que Deus diz têm o imprimatur da palavra sobre sua pregação. Ou seja, o que Bryan Chapell quis dizer quando ele estava desenvolvendo a temática da pregação em seu livro, é que somente aqueles que estão verdadeiramente comprometidos, que têm como alvo principal e único divulgar o Jesus das Escrituras, é que vai se identificar, né, com a palavra, a ponto da palavra ela ter realmente assim uma representação significativa em tudo aquilo que nós proclamamos. Os verdadeiros pregadores, eles tornam o verdadeiro evangelho conhecido. É isso que ele quis dizer. E confirmando com ele um autor inspirado, que todos nós temos muita simpatia, escrevendo ao seu pupilo, ao seu delegado apostólico, a segunda carta, Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 2, ele diz o seguinte: que pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, não existe um momento certo e todo momento é certo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, em que as pessoas elas querem respostas, irmãos, que só a Bíblia pode dar. Só a Bíblia pode estar dando respostas
que os últimos tempos estão necessitando, as pessoas na atualidade estão necessitando, pois os últimos tempos eles têm se tornado tempos característicos, né, de profecias bíblicas, tá? Profecias bíblicas, elas estão se cumprindo e nós, servos do Senhor, precisamos estar com toda a piedade e dedicação, intimados pela palavra a se pronunciar, em consonância, em intimidade com essa palavra, tá? Então, continuando aqui o nosso tema, naquela apostilazinha que eu desenvolvi, tá? E coloquei para os irmãos, nós estamos na página 5 da apostila de homilética, onde nós vamos continuar a descrever, detalhar e explicar a estrutura de um sermão, de uma pregação. Nós já falamos sobre a introdução em sala de aula, tá? Não cabe a estarmos repetindo aqui para que o vídeo não fique muito longo. E nós vamos aqui estar desenvolvendo agora a estrutura que é o corpo maior, tá? O desenvolvimento, as divisões principais e as subdivisões do sermão, tá? Na página 5 você tem a divisão do corpo do sermão, tá? Características dessa divisão. Ela deve ser lógica. Ou seja, ela tem que apresentar coerência, ela tem que levar as pessoas para um caminho, para um alvo específico. Qual é o seu alvo nessa pregação específica? É falar sobre salvação? Então você tem que estruturar de forma lógica essa divisão para que as pessoas entendam a temática que você trouxe. Ou o texto. Às vezes as pessoas escolhem um texto, querem pregar naquele texto, no caso é o sermão textual, e elas passeiam por toda a Bíblia, elas dão uma volta por toda a Bíblia e acabam fugindo da ideia central daquele texto escolhido, né? Embora alguns textos tenham alguma semelhança, mas fica tão vago que na realidade você no final, você como ouvinte daquela pregação, você não tem aí a ideia, não fica clara a ideia, né, do que o pregador quis transmitir. Então é muito importante essa questão da lógica. Deve visar a unidade do sermão. Ou seja, unidade, irmãos, em um sermão é você entender que cada ponto ele faz parte de um todo. E eles se unem e se completam. Quando você, por exemplo, eu já vi pessoas fazendo isso, construindo um esboço, e o segundo ponto, trazendo uma ideia totalmente diferente, uma apresentação totalmente diferente da apresentação do primeiro ponto. Então é como se a pessoa ela tivesse entrado em outra mensagem. E aí você tem aquele choque, aquele impacto. Quem tem uma certa estrada nessa área da pregação, nota de imediato. Poxa, a pessoa já está fugindo do tema. E muitas vezes até o segundo ponto é até interessante, mas está dentro de outra ideia. Então é como se a pessoa quisesse trazer duas pregações diferentes no mesmo momento. É muito esquisito isso. Então a unidade ela é muito importante, a gente precisa conservar a unidade. Por exemplo, você vai pregar sobre o amor de Deus. Então as divisões, elas têm que trazer verdade sobre esse amor, né? Tem que trazer verdade sobre especificamente essa temática que você propôs, tá? Então a gente vai ver isso. Eu quero apresentar ainda nesse vídeo, tá certo? Exemplos práticos que eu coloquei. Você já tem acesso aí porque você tem essa apostilazinha, mas eu quero desenvolver com vocês aqui pelo menos um exemplo de cada tipo de sermão, tá ok? De cada tipo de sermão. Deixa eu tirar esse negócio aqui do meio que apareceu. Tá na internet, é osso. Vamos lá. Então, outra questão. O ponto principal não deve repetir nem incluir matéria de outro. É o que eu já falei para vocês aqui, tá?
Às vezes fica muito repetitivo a mensagem, isso eu falei em sala de aula, porque a pessoa ela esgota no primeiro ponto toda a temática, ela esgota o assunto do tema em um ponto só. Aí no segundo, ela constrói ali um enunciado, coloca ali um ponto, só que na realidade ela está só repetindo, então fica muito cansativo e sem graça. Então aprenda a fazer essas divisões, tá? Aprenda a fazer essas divisões, treine bastante, leia bastante o texto, procure recursos extra-bíblicos, não antibíblicos, tá? Há uma diferença, tem gente que acha que pesquisar em livros, pesquisar em concordâncias, pesquisar em enciclopédias teológicas, isso tira a espiritualidade do texto. Isso não tira a espiritualidade do texto, isso enriquece a tua pregação, porque a espiritualidade do texto é a tua vida com Deus. É a tua vida com Deus que vai determinar, tá certo? A espiritualidade do texto. É a tua vida com a palavra desse Deus, tá? Ok? Agora, então, a gente tem que saber fazer essas diferenças. Eu vejo, por exemplo, eu tive muita dificuldade no ambiente pentecostal no qual eu estou inserido, como ministro da palavra, como pregador, porque eu sempre tive essa estrutura, sempre gostei de desenvolver essa estrutura bem arquitetada, bem estudada, e as pessoas, elas de uma certa forma eram educadas, nós fomos educados no nosso ramo, no nosso ambiente cristão, de que isso tirava a espiritualidade do texto, tirava a espiritualidade da pregação. Isso não tira, tá, irmãos? Eu quero que fique isso bem claro, isso não tira, tá bom? Pelo contrário, isso faz com que você se aprofunde mais, você vá além do raso, tá? Você vá no profundo, você faça que nem Ezequiel fez, você chega a um momento em que os teus pés não conseguem mais sentir o chão, porque você vai se aprofundando, tá? A partir desse desenvolvimento do manejo, tá bom? Da palavra e a boa utilização da homilética. E da hermenêutica, que foi a disciplina que nós começamos, não é? Nesse módulo, tá? Aqueles princípios hermenêuticos, tá bom? Outra coisa interessante é a quantidade de pontos. Procure sempre, eu aconselho, eu particularmente, dentro da temática e dentro da dinâmica dos nossos cultos, nossos cultos brasileiros, eu procuro utilizar, tá certo? No máximo 3 pontos. Aí eu enriqueço ali com 2, 3 subpontos, dependendo, tá certo? Da dinâmica do culto, tá? Nem todo culto ele te oferece oportunidades para isso, porque pode ficar cansativo. A ideia da pregação, tá? Não é que ela tem que tomar um espaço suficiente, tá? Para que as pessoas elas saiam alimentadas do culto, mas ela não pode tomar um espaço excessivo, tá? Que impeça as pessoas de cultuar. Porque a pregação é a hora da resposta de Deus, a adoração inicial, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu vejo, por exemplo, alguns, do meio acadêmico, alguns pregadores, teólogos, reclamando do tempo que é dado à pregação. 15 minutos realmente é um absurdo. Se dá 15 minutos é no máximo ali a introdução e o começo do desenvolvimento. Eu acredito que uma pregação satisfatória ela está entre 40 e 45 minutos, tá? É geralmente o tempo que eu utilizo nas minhas preleções na igreja, tanto na igreja que pastoreio, como em oportunidades que eu recebo fora, tá? Às vezes, quando a temática ela leva a gente a um ápice, que culmina ali em um momento de clamor, em um momento de ministração, extrapola um pouquinho mais, né? Mas isso não tirando a organização ali do culto. A gente sabe que o Espírito Santo, irmãos, é o régio condutor do culto da igreja. É Ele que nos instrumenta, é Ele que nos dá condições para nós estarmos diante do Senhor em adoração
e nós não fazemos nada se não for pelo Espírito Santo, se não for pela presença do Espírito de Deus em nossas vidas. E é Ele que rege. Mas, no geral, existe uma ordem, e Paulo até falou sobre isso com a igreja de Corinto, que estava muito bagunçada, os cultos estavam muito bagunçados, desordeiros, os cultos estavam muito centralizados em panelas, né? Em facções ali, em partidos, né? Enfim, o que a gente tem que entender aqui, voltando à questão específica da pregação, é que o pregador ele não pode perder a dinâmica. A pregação ela não pode perder a dinâmica. E quando eu falo de dinâmica, eu não estou falando aqui, irmãos, de eloquência. Eloquência é outra coisa. Estou falando do ritmo da pregação. Quando a pregação ela se torna muito longa, o próprio pregador ele perde a dinâmica. É como se você fosse caminhar um longo percurso. Quando chega, você começa esse percurso em um ritmo, ali, em uma determinada passada. Quando chega num determinado momento do percurso, dependendo se ele for um percurso longo, você já vai cansando e as suas passadas elas vão diminuindo ali, né, a dinâmica. Você já vai perdendo o vigor. E é isso que não pode acontecer. Então evite esse tipo de coisa quando você estiver criando, tá? Cada ponto principal deve ser uma divisão da proposição ou proposições contidas no texto ou no tema. O que é isso? Você tem uma proposta inicial. Então esses pontos principais, essas divisões principais do desenvolvimento, ele deve justamente estar reforçando. Para que as pessoas, o ideal é que as pessoas implicitamente elas estejam absorvendo aquela proposição, aquela proposta inicial que você colocou no tema ou no texto, tá? Como por exemplo, Jesus é o caminho. Então as divisões, elas têm que justamente favorecer isso. Tem que favorecer e mostrar que Jesus é o roteiro, é o acesso, né? Sendo Jesus o único caminho, então veremos agora, né, verdades que favorecem isso, que fortalecem isso. Então essas divisões elas devem fortalecer, tá, essa proposição, essa proposta, tá ok? Então procurem fazer, estudar e desenvolver isso, tá? Isso não é uma coisa fácil, tá? Até pregadores de estrada às vezes cometem gafes, né? Eu estava vendo, por exemplo, o Ciro Sanches Zibord, ele tem um livro que diz Evangelhos que Paulo jamais pregaria. E ali ele apresenta alguns tipos de pregações que você não veria o apóstolo Paulo pregando de forma nenhuma. E são justamente as pregações fruto de gafes de pregadores que querem se utilizar do Evangelho. Algumas são propositais, tá? São propositais, porque tem pessoas que fazem isso e não manipulam o Evangelho. Ao longo da história cristã, muitos foram os que se levantaram com essa proposta. O apóstolo Paulo, em seus dias, você pode ir lá na carta de Filipenses, que ele vai mostrar, alguns pregavam por ganância, por vanglória, por motivos pessoais e torpes, o evangelho. Então já nos dias apostólicos já havia esse tipo de pessoas, essa classe de pessoas no meio cristão. E ao longo da história da igreja cristã aconteceu isso. Houve aí um momento em que seitas que existem hoje são fruto desse tipo de gafe, de pregação proposital, quando a pessoa manipula. Mas a realidade é que nós temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado para se manter, tá, submissos à palavra. E entender que a palavra, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele trata sobre a armadura de Deus, é a espada do Espírito, do pneuma haigon, do Espírito Santo. Não é do pneuma antropos, do Espírito humano. Não, é do Espírito de Deus. Amém? Então que isso fique claro, tá? A gente tem as fontes da divisão. Onde é que você vai desenvolver essas divisões? Onde é que você vai encontrar a estrutura, a frase, né? Os tópicos
para desenvolver esse corpo da divisão, esses pontos, né? Se o sermão for textual, no texto que você escolheu, pelo Espírito Santo, pelo texto que você escolheu. E se for no tema, for um temático, no próprio tema, tá? No próprio tema. E aí cabe, irmãos, uma disciplina, tá? Uma dedicação a estar desenvolvendo a cada dia essa prática. Porque a homilética é a parte prática da hermenêutica. A hermenêutica, ela te dá princípios e te mostra o ambiente teórico do estudo da palavra. E a homilética, ela desenvolve a prática daquilo que foi retido com a hermenêutica. Então você tem que ter essa sensibilidade de praticar. Comece com as oportunidades que você recebe na sua igreja local para dar uma saudação. Ah, pastor, mas é só uma saudação de 10 minutos, 5, 10 minutos. Oportunidade perfeita, porque a gente não começa, irmãos, pregando 40 minutos. Não começa, nem eu, tá? Que já tenho aí mais de uma década dedicado a isso, que eu acredito que isso ainda é muito pouco comparado aos que são ainda meus mentores e que vão continuar sendo nessa área da pregação, por bons professores que tive quando fiz o meu bacharelado, tá? Nem eu tenho ainda essa desenvoltura de estar sempre desenvolvendo mensagens, porque o tempo não é o determinante, e sim a mensagem. Veja, por exemplo, que os profetas menores têm profeta de mensagens curtíssimas que não deram nenhum capítulo, mas o impacto dessas mensagens na vida de quem recebeu foi tremendo e grandioso. Então, o tamanho da mensagem, aliás, o tempo dedicado, o tempo da mensagem, a extensão temporal da mensagem não é o relevante. Tá? Veja a oração de Elias, uma oração bem curta, comparada a tantas orações que parecem mais a uma recitação poética que nós vemos dentro das igrejas, né? Ah, Senhor, e aquela coisa toda o pessoal faz. Então, você procure treinar, dedicar-se. A importância da divisão. Ela vai te auxiliar na construção, tá? É importante isso para que você não perca o foco da mensagem. As divisões, elas vão te manter no foco da mensagem. Elas vão te ajudar, quando você está construindo, a fazer uma análise. Elas são o resultado de uma análise da proposta que você trouxe, ou no texto que você está tocado a usar na mensagem, ou na temática, no tema que veio ao seu coração, tá? Certo? E facilita a memorização. Por exemplo, tem algumas pregações que eu tenho na mente, o corpo, o esboço, que quando eu retorno a elas para ministrar em algum momento, eu não preciso mais nem do caderno de sermão, do sermonário, porque já está aqui, por conta das divisões, né? Uma delas que eu tenho é um encontro com o madeiro. Essa mensagem ela é histórica na minha vida. Ela teve repercussões pessoais muito fortes, né? E nos momentos que ministrei ela também. Já está aqui, né? Então você precisa ter essa desenvoltura. Vamos lá. Depois que a gente estudou a questão das divisões, a gente parte para a questão da conclusão. A conclusão, irmãos, não tem muito o que falar, né? Geralmente a conclusão ela deve ser uma verdade breve, né? Ela deve ratificar tudo aquilo que você veio trazendo. E procure utilizar uma estrutura de linguagem que leve as pessoas a saírem reflexivas, porque esse é o foco. Gritaria, muita histeria não gera conversão. Guarde bem o que eu estou lhe falando. Tem muita gente que quando eu expresso isso em sala de aula, as pessoas chegam a achar que eu não sou pentecostal por conta disso. Mas não é isso.
A questão é que a gente tem que ver que as pessoas elas precisam serem tocadas pela pregação, e isso deve mexer com elas, deve haver uma reflexão, né? Então que você se utilize desse momento da conclusão para levar as pessoas a se conscientizar. E isso não é o apelo. Você pode até utilizar o apelo, aquela coisa, eu não tenho nada contra o apelo. Mas eu acredito o seguinte, quando as pessoas verdadeiramente são tocadas pelas palavras, elas tomam a iniciativa. Satanás não pode impedir. Ele não impediu um endemoniado, um possesso lá de Gadara aí aos pés de Cristo. O que dirá pessoas normais, pessoas que não estão sob possessão, debaixo de possessão, a serem tocadas pela palavra. Eu tenho essa crença comigo. Ninguém é obrigado a ir, tá certo, de acordo com... Eu apenas vejo essa lógica. O diabo ele não tem esse poder, porque o próprio Deus, ele não interfere o Criador, preste bem atenção. O Criador, ele não interfere na liberdade de escolha das pessoas, até para que haja responsabilização pessoal no dia do juízo. O que dirá uma criatura caída. E ela só interfere na liberdade de uma pessoa, na vida de uma pessoa, no destino de uma pessoa, no momento de vida de uma pessoa, quando o próprio Deus autoriza, que foi o caso de Jó, tá? Então eu tenho essa crença comigo, tá ok? Vamos lá. Agora nós vamos trazer aqui eu já venho falando no decorrer dessa matéria, em sala de aula, sobre os tipos de sermões, mas para que não fique muito vago o vídeo, eu vou dar um resumo sobre cada tipo. Nós temos três tipos de estruturas, tá, de pregação, de sermão. A mais utilizada hoje, a temática, no meio pentecostal. A temática é aquela que vem de um tema, e o tema é bíblico, tá? Por exemplo, surge na pessoa aqui, construindo a arca. Lembra logo de Noé, não é? Pois é. Mas o tema lembrou o texto, não o texto lembrou o tema. Por isso que é temática. E aí você vai conjecturar, tem pessoas que conjecturam, colocam a arca como símbolo de livramento, como um ambiente de livramento, ambiente de salvação, o ambiente familiar, né? Então vai depender muito da proposta do tema. É por isso que o sermão temático ele é mais utilizado, porque ele é mais livre, ele dá mais liberdade ao pregador para inserir um contexto específico da igreja, um contexto específico ali do seu público-alvo. Se o foco é família, então ele vai construir o tema de acordo com a família, de acordo com a proposta dada para aquele momento, certo? Então esse é o sermão temático, tá ok? Com aquela mesma estrutura que eu apresentei para vocês, introdução, divisões e conclusão, ok? Aí na introdução é aquela questão que eu já venho falando para vocês, você introduz, você dá aquela chamada para a pregação, lança a proposta e começa o desenvolvimento da pregação e conclui, quando terminar, de apresentar as verdades ali, de apresentar os tópicos ali, ok? Esse é o sermão temático. O textual, ele vem através de um texto. Mesmo que você coloque tema nele, mas ele surgiu, ele nasceu de um texto. Por exemplo, você está lá lendo o texto de Atos 16, a partir do verso 25. A situação de Paulo e Silas, ali naquela cidade de Filipos, ali onde eles foram violentamente espancados e lançados em prisão. E aí surge um tema ali dentro. Aprisionados por amor, né? Ou cadeias da adoração, qualquer coisa desse tipo, não é? Mas você vê que o tema ele nasceu porque você estava lendo o texto e o texto ele lhe tocou, né? E aí dali vai desenvolver toda a pregação. O Senhor vai lhe ajudar, o Espírito Santo lhe iluminando, vai lhe dar toda a estrutura do sermão, mas a partir do texto, certo? E o expositivo é o terceiro. Esse expositivo ele se utiliza muito da dinâmica de palestra. Eu vejo, por exemplo, alguns pregadores do meio
fundamentalista, do meio tradicional, né, que nós chamamos, né, que são os pregadores presbiterianos, batistas regulares, né, não batistas renovados, que os batistas renovados já tem aquela vertente muito parecida com a nossa, né, a vertente pentecostal. Mas os tradicionais, eles se utilizam muito desse tipo de pregação. Ela também surge dentro de um texto, aí é que está interessante. Só que, diferente da pregação textual, que te dá a liberdade de utilizar outros textos correlacionados, a pregação textual, ela te dá a liberdade. Por exemplo, utilizou esse texto, né? Se utilizou desse texto, por exemplo, eu falei aqui de Atos, né? De Atos dos Apóstolos, aonde você vê lá a situação de servos de Deus presos, né? Aí você vai e pega, correlaciona lá com a situação, por exemplo, de Daniel, que foi lançado numa cova, um tipo de prisão, foi aprisionado ali para ser morto, né? Então, assim, de uma certa forma, você se utilizou de um texto correlacionado, de uma ideia correlacionada de outro texto, para fortalecer uma verdade de um dos tópicos desse seu sermão textual. Já o expositivo, ele não te dá essa liberdade, você tem que se aprofundar, e aí onde há necessidade de conhecimento. Por que geralmente a gente vê essas pessoas mais do meio tradicional? Isso está mudando, porque nós do meio pentecostal estamos evoluindo nas últimas décadas em questão de estudo, em centros acadêmicos, em referências, né, educacionais e acadêmicas. Nós estamos desenvolvendo muito, os seminários cresceram muito, os seminários pentecostais, e estão dando aos nossos pregadores, aos nossos ministros, né, vocacionados na palavra, meios para se utilizar de sermões expositivos, porque o sermão expositivo ele exige uma necessidade de aprofundamento bíblico, porque você vai construir o seu texto, a sua pregação, só dentro daquele texto específico. Então você tem que fazer uma exegese, né? Tem que fazer uma exegese do texto, você tem que construir a partir de uma hermenêutica sacra, sadia e habilidosa, dados, né, dentro daquele texto, verdades que estão ali nas entrelinhas daquele texto, que estão ali, e só quem enxerga é quem realmente estuda a fundo, tá bom? Quem não estuda vai repetir, né? Quem não estuda vai... Eu costumo dizer que esse é o papagaio, é o pregador papagaio, é aquele que repete o que escuta, ele não tem a sua própria experiência com a palavra, tá certo? Então o sermão expositivo é dessa forma, tá ok? Você tem aqui na página de número 8 exemplos dos 3 tipos de sermões, tá? Sermões aqui